Hoje nós queremos falar sobre o perdão. Lembrando, para você que é novo no nosso canal, se não for inscrito, se inscreve também. Então, pessoal, nós queremos falar hoje sobre o perdão, o poder do perdão, a importância do perdão dentro do relacionamento. E eu me lembrava aqui agora sobre Mateus capítulo 6, quando Jesus ele começa a ensinar para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. E ele conclui a oração dizendo assim: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai vos perdoará a vós. Se não perdoar os homens, o Pai também não vos perdoará a vós. E eu também lembrava no próprio livro, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23 até o 35, Jesus traz uma parábola. Uma parábola é uma comparação, é uma ilustração de algo que ele quer falar de muita importância. E aquela parábola fala sobre o credor incompassivo ou o servo mau. Essa parábola conta a história de um homem que quis chamar os seus servos para um ajuste de contas. E diz o texto que o reino dos céus é comparado a um homem que chamou os seus servos para um acerto de contas. E quando ele chamou o primeiro servo, diz que aquele homem devia uma quantidade de dinheiro absurda. Cerca de 10.000 talentos. Para aquela época, era uma soma absurda de dinheiro. E aquele homem não tinha como pagar. E aquele homem, aquele senhor, deu uma sentença. Disse assim: seja vendido você e sua família para pagar toda a dívida. Aquele servo se humilhou e aquele servo clamou, rogou, suplicou, disse: ser bondoso, Senhor, ser misericordioso para comigo, que eu tudo te pagarei. Aquele senhor, movido de compaixão, não só não deixou de vender aquele homem, mas perdoou toda a dívida dele. Disse: está perdoado, você não precisa me pagar depois. Está perdoado de toda a sua dívida. Aquele servo saiu dali e ao sair encontrou na rua um amigo que devia, vamos supor, 1% da dívida dele, cerca de 100 dinheiros, uma quantia mínima comparada ao que ele devia para aquele senhor. Paga-me o que deve. O homem disse: eu não tenho como te pagar. E aquele homem se ajoelhou, suplicou a ele, disse: tem misericórdia de mim que eu tudo te pagarei. Ele não teve compaixão, não perdoou, não teve misericórdia e foi à polícia e denunciou aquele homem e aquele homem foi preso. Os colegas ficaram sabendo do ocorrido e foram contar para aquele senhor. Disse: olha, senhor, tu lembras daquele servo teu que devia uma quantidade de dinheiro a ti? Ele encontrou um amigo que devia uma quantia pequena e não teve compaixão dele. Antes o entregou para ser preso e pagar o último centavo. Aquele senhor chama aquele servo de servo mau, servo infiel. Eu te perdoei tudo e você não teve compaixão daquele homem também? Levem ele para ser preso e ele vai ser vendido com toda a sua família. Que ilustração, ou melhor, o que nós podemos extrair de lição dessa parábola e da oração do Pai Nosso? A importância do perdão. A importância e o poder que o perdão tem, mas eu quero aplicar dentro do relacionamento e do casamento. Dentro da família, a importância que deve ter o perdão. Nós costumamos aplicar muito o perdão para com o próximo, o perdão para com outras pessoas, ser compassivo, ser bondoso. Mas você já aprendeu a perdoar a sua esposa? Você já aprendeu a perdoar o seu esposo? Você exerce esse perdão diária e constantemente com os seus filhos, com a sua casa, com os seus próximos? Eu já ouvi histórias tristes que doem o nosso coração. Eu já ouvi uma colega de trabalho dizer que fazia mais de ano que não falava com o pai dela. Ela não conseguia perdoar o pai dela. Deixa eu te falar uma coisa. O perdão, antes de tudo, ele é libertador para a pessoa que perdoa. Você é como que estivesse numa prisão, como se você estivesse refém daquela situação e ela é alimentada constantemente pelo rancor, pelo ódio, ou pelo ranço, pela tristeza. Deixa eu te dar um conselho. Libera perdão a partir de hoje. Deus nos coloca muitas vezes diante de situações difíceis para que nós possamos exercer o perdão. Nós falamos tanto do fruto do Espírito Santo, dessas partículas maravilhosas. E é exatamente dentro de situações ou de crise, de problemas difíceis, que nós precisamos exercer o fruto do Espírito
E muitas vezes é dentro do nosso lar. Eu costumo dizer que o casamento é como uma escola. E dentre as várias lições que nós temos que aprender na escola do casamento, uma delas é o perdão. Uma delas é a resiliência. Você precisa aprender a perdoar o seu cônjuge. O seu relacionamento não vai adiante. Você vai sofrer. Talvez você está deixando de ser abençoado, de ser mais próximo, mais próspero, de ser mais feliz, porque você tem guardado esse rancor, essa mágoa. Libere perdão. E eu costumo dizer que o perdão, você lembra dele, mas você não sofre mais, você não sente dor mais por ele. Jesus disse: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai também vos perdoará a vós. Comece a exercer o perdão no seu lar. Então, pessoal, fiquem com Deus e eu quero lembrar a todos, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, é um prazer imenso ter você aqui.